Ele fez de novo. Eu sou do senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco sobre o jogo do São Paulo. O jogo do São Paulo aconteceu nessa segunda-feira, marcando o fim da rodada. E foi um confronto assim interessante, porque São Paulo acabou de ser eliminado da Libertadores e o apoio que como a torcida do São Paulo corresponde a isso é realmente não indo ao jogo do Brasileirão. Então, talvez esse seja o modo que a torcida do São Paulo utilizou para demonstrar ao seu time a insatisfação devido à eliminação horrível. Eu não vou dizer uma eliminação tão horrível assim, porque faz um pouco de tempo que o São Paulo não comparecia a Libertadores, mas enfrentando a LDU, que era um time fraco, e do jeito que foi, nem conseguindo pelo menos uma vitória em casa, acho que é realmente de se estressar o seu torcedor, e acho que o melhor jeito do torcedor demonstrar para os seus jogadores, para o time que ele está insatisfeito, é realmente afetando onde mais dói no time, que é no bolso, já que o torcedor não comparece ao estádio, não tem bilheteria e isso realmente prejudica diretamente o seu clube. Eu sei que muitos vão dizer, e isso eu já ouvi até hoje de manhã, já que o torcedor tem que comparecer ao estádio independente da situação. Cara, tá, mas assim, como que você vai realmente demonstrar pro time ou pros dirigentes que você está insatisfeito se você tá enchendo os bolsos deles de dinheiro? Pô, pra eles tanto faz a torcida gritar a favor ou contra, se no bolso deles estiver cheio de grana, que é basicamente o torcedor comparecendo e pagando um ingresso caro que é no Morumbi. Então, na minha opinião, a torcida fez do jeito certo, que é não comparecendo, e ainda o São Paulo vai e perde o jogo, pelo menos pra corresponder que ainda tá ativo no Campeonato Brasileiro e ganha o jogo do Ceará. O São Paulo meio vai e perde o jogo, então tudo assim se tornou um completo caos. Mas para complementar um pouco sobre toda essa situação, obviamente não vai ficar só nas minhas palavras aqui, eu vou trazer a matéria do Lance, que também fez uma matéria sobre isso, e parece que houve um protesto além desse de não comparecimento dos torcedores ao Morumbi. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe seu like nesse vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar. A gente está, obviamente, crescendo como sempre, e tudo isso graças a vocês que estão aqui ajudando o seu criador de conteúdo favorito? Posso levantar essa bola pra cima de mim? Bora analisar o que ocorreu. Matéria do Lance, escrita pelo Thiago Braga. Melancólico. São Paulo tem pior público do ano e vê recuperação mais mental do que técnica. O Tricolor vai enfrentar o Tricolor vai ao Ceará enfrentar o Fortaleza na próxima rodada. Então o próximo jogo do São Paulo é fora de casa contra o Fortaleza. Um Fortaleza que, convenhamos, não está tão bem das pernas, mas dada toda a situação de uma sequência de derrotas por parte também do São Paulo, é de se preocupar. Então vão ser o famoso briga de foice de cego. Dois cegos, foice, seja quem acertar, acertou. Seguindo na matéria, o São Paulo voltou a campo pela primeira vez após a eliminação da Copa Libertadores e o reencontro com o Morumbi foi marcado por um ambiente melancólico. Apenas 12.314 torcedores compareceram ao estádio, registrando o pior público da temporada, para uma renda de aproximadamente 480 mil reais. O vazio nas arquibancadas foi um reflexo claro do distanciamento entre time e torcida, que na mesma medida cobrou e protestou contra os rumos do clube. E aqui eu trouxe um dado acrescentado, que isso não tem na matéria do Lance, que pra gente ter pelo menos uma noção do que são 12.314 torcedores. O estádio do Morumbi tem uma capacidade máxima de 66.795, normalmente dificilmente atinge o máximo justamente por quesito de segurança, então vamos colocar aqui 60 mil, que é a capacidade do Morumbi, e aí eu fiz o cálculo, né, utilizando a capacidade máxima. E os torcedores compareceram, então apenas 18% dos torcedores são paulinos compareceram ao Morumbi para apoiar o seu clube contra o Ceará. Isso, para mim, esse número já é uma clara revolta por parte do torcedor, que realmente está tentando demonstrar para o clube a sua insatisfação, pois, cara, igual eu falei, a eliminação do São Paulo para a LDU foi realmente ridícula.
porque não era uma LDU tão forte assim, apesar de que Libertadores tem os seus... assim, eu já tinha comentado em outros vídeos que alguns times são cascudos na Libertadores. O próprio São Paulo é um time de... Porque, pô, é Libertadores e tri mundial. O São Paulo é o time que mais tem mundial aqui no Brasil. Então, é um time de tradição nessa competição, mas ser eliminado do jeito que foi, se eu não me engano, 3-0 para ele, deu 2 lá na casa dele, deu 1-0 aqui no próprio Morumbis, eu acho que é de se revoltar e o torcedor corresponde dessa maneira, que é não indo, não comparecendo e não tirando o seu apoio ao clube, porque não é, eu acho que a visão não é essa. Eu acho que o torcedor continua apoiando independente da situação. A questão é, esse apoio que o torcedor tem que fazer indo pro Morumbis custa dinheiro, cara. E custa bastante, pelo jeito, porque só com 18% o São Paulo já conseguiu quase 500 mil de renda. Então, realmente o ingresso não estava nem um pouco barato. Então, o incentivo que o torcedor teria para realmente ir nesse momento e apoiar o clube não veio por parte do clube. Porque, dado toda a situação da eliminação, talvez o clube deveria abaixar o preço dos ingressos justamente para... Pô, esse é o momento que o time precisa da torcida para apoiar. E aí os, vamos falar assim, dirigentes do São Paulo continuam com um preço exorbitante, pô, é um desincentivo para o seu torcedor comparecer ao estádio. Seguindo aqui com a matéria, antes da bola rolar, centenas de São Paulinos se concentraram em frente ao estádio com cartazes e gritos de ordem. As manifestações pediam a saída do presidente Júlio Casares, do diretor de clube Carlos Belmont, e do... Belmont me lembra Castlevania, mas off-top, vamos continuar. E do executivo Rui Costa. As faixas também cobravam mudanças no Conselho Deliberativo e questionavam o futuro do centro de treinamento de Cotia. Dentro do Morumbis, o clima continuou pesado. A Independente, principal organizada do São Paulo, optou por não cantar o nome dos jogadores na entrada da equipe em campo, quebrando uma tradição em dias de jogo e deixando evidente a insatisfação durante a partida. Prevaleceram o silêncio, as vaias e cobrança em tom de protesto. Mais uma vez, eu acho que aqui eu só tenho que parabenizar a torcida organizada do São Paulo, que é a Independente, por esse ato. Realmente desincentivo. Eu não digo que partiu deles esse desincentivo ao torcedor comparecer ao estádio, porque eu não tenho essas informações. Mas eu sei que sempre rola aquele tipo, entre aspas, de boicote, igual... na minha filosofia, eu acredito que o boicote é um protesto legítimo por parte do consumidor, que é não consumir aquilo que, por mais que ele ame de coração, não consumir para ver se realmente causa algum efeito prático. Porque não adianta nada você se basear com promessas. Por mais que o São Paulo tenha sido eliminado, tenho certeza que o diálogo ou mesmo o anúncio tenha que o São Paulo vai se reerguer. Pô, beleza, eu acho que todo torcedor de São Paulino deve acreditar nisso. Só que não dá pra realmente só confiar em palavras. As coisas precisam ser feitas, demonstradas efetivamente. E o próprio time do São Paulo meio que sentiu todo esse protesto, porque essa derrota para o Ceará é algo assim, dentro de casa, cara. Eu até entenderia se fosse uma derrota pro Ceará lá no Castelão, porque a gente sabe o quão difícil é enfrentar o time do Ceará lá. Agora, dentro de casa, não conseguir converter isso em gol, ou converter essa situação em vitória, demonstra que o time do São Paulo, os jogadores realmente sentiram essa eliminação para a LDU. E aí temos o grande problema, o elefante na sala, que o Crespo vai ter que lidar para realmente conseguir mudar essa mentalidade dos seus jogadores para conseguir manter um bom ritmo no Brasileirão, porque o São Paulo não tá mal no Brasileirão, mas é aquela. O meio da tabela tá tão equilibrado, o meio para baixo tá tão equilibrado que 2 a 3, isso eu até comentei no vídeo de ontem, 2 a 3 vitórias ou 2 a 3 derrotas seguidas muda totalmente a tabela. Então o São Paulo tem que tomar um pouco de cuidado com toda essa situação. Seguindo mais uma vez com a matéria, São Paulo é derrotado pelo Ceará em noite marcada por protestos no Morumbis. Em campo, o time não deu sinais de reação. Ainda abalado emocionalmente pelo revés continental, o São Paulo mostrou dificuldades técnicas, excesso de erros de passe e pouca intensidade, transmitindo apatia diante de uma torcida já desconfiada. O primeiro tempo terminou em 0-0 sobre vaias, mas a etapa final só aumentou o peso da noite. Pedro Henrique, em rápido contra-ataque, aproveitou o espaço e desmontou a defesa tricolor e abriu o placar para o Ceará.
o técnico Hernan Crespo tentou reagir, abandonando a linha de 3 zagueiros e lançando Lucas na vaga de Alan Franco. A pressão, no entanto, foi desorganizada. O São Paulo tentou no abafa, mas pouco ameaçou o adversário e saiu derrotado. Resultado que deixa a equipe a 5 pontos do Bahia, hoje último clube dentro do G6 que garante vaga para a próxima Libertadores. Então, toda essa situação faz com que o torcedor realmente não consiga confiar no seu clube, justamente porque os jogadores não conseguem corresponder às expectativas. Eu sei que tem muitos clubes, aqui eu vou até incluir o Corinthians nisso, que muitas vezes a torcida empurra o time. Mas, pô, chega uma hora que o torcedor cansa, sabe? Chega uma hora que o torcedor quer realmente ouvir ou mesmo receber uma resposta positiva dos jogadores. E um jogo marcado com vários erros de passe, eu acho que é o que mais irrita o seu torcedor, porque justamente é o São Paulo, entre aspas, muitas aspas, perdendo para si mesmo. Não é uma situação em que o Ceará foi avassalador ou muito melhor que o time tricolor. É só o São Paulo cometendo muitos erros ao ponto de dar a oportunidade para o seu adversário contra-atacar e fazer o gol, que o Ceará acabou ganhando do São Paulo de 1-0. Então, eu entendo toda essa situação e agora é aquele momento que, após a eliminação, teve esse protesto por parte da Independente e da torcida do São Paulo, que não compareceu ao Morumbis, e eu acho que é o momento de se ter aquela famosa conversa, de chamar os líderes das organizadas, fazer realmente uma reunião e depois publicar isso para o seu torcedor são paulino, que demonstre para o seu torcedor que o time realmente ainda não se deu por vencido, dado a competição do Brasileirão. E também o incentivo tem que vir por parte dos valores de ingresso, né? Não adianta você querer cobrar a presença do seu torcedor cobrando um absurdo de ingresso. Então, eu acho que esse é o momento realmente do São Paulo fazer uma autocrítica sobre toda essa situação e tentar reverter isso da melhor maneira possível. Se for querer ir para o combate de não abaixar o valor de preço de ingresso e nem ao menos dar ouvido ao que os torcedores e torcida organizada têm a dizer, sinto dizer que as coisas não vão melhorar e a tendência é só piorar. Esse é o final da matéria em que diz: a despedida também não foi de paz. Assim que o apito final soou, vieram vaias e xingamentos contra Casares e Belmont. Num Morumbi vazio, com o clima carregado, o recado foi evidente. A recuperação do São Paulo vai muito além de ajustes técnicos. O desafio passa, sobretudo, pelo emocional de um elenco e de uma instituição que ainda parece travada pela frustração da eliminação. E aqui, mais uma vez, eu quero também parabenizar a torcida por cobrar aqueles que realmente devem ser cobrados, que é presidente e dirigentes. Eu entendo que deva haver realmente uma cobrança em cima dos jogadores para que possa realmente ter um bom desempenho, mas sempre quando você pensa que o seu time está indo mal, obviamente que quem organizou e fez o planejamento do time, que é o principal responsável por todos os erros e talvez fracassos da organização, e nesse caso sempre vai recair sobre presidente e dirigentes. E lendo essa matéria e vendo que os torcedores estão realmente direcionando o seu protesto contra aqueles que realmente são responsáveis, presidente e dirigentes, eu fico muito feliz, porque esse é o caminho. Você deve cobrar excessivamente aqueles que são os maiores responsáveis, obviamente que também cobrar os jogadores dentro de campo. Igual eu já falei aqui, e muitas vezes já aconteceu isso aqui no Brasil, que uma cobrança excessiva que ultrapasse as linhas do campo, eu já não sou de acordo, porque você acaba invadindo o espaço pessoal de jogadores e personagens do futebol que não deveriam ser hostilizadas no seu âmbito pessoal. Porém, na parte profissional, no momento que ele está trabalhando, eu acredito que a cobrança é muito bem vista e no momento e no local certo. Mas vamos ver como que tudo isso vai se desenrolar, né? Diante dos próximos jogos. Se o São Paulo perde pro Fortaleza, eu tenho certeza que o próximo jogo no Morumbi vai ser um negócio assim de realmente preocupação por parte dos dirigentes e dos próprios jogadores. Então, aquela ideia que eu tive de uma conversa entre torcida e dirigentes, torcida e jogadores é algo assim necessário para realmente alinhar toda a situação e poder demonstrar
tanto para o torcedor como para os jogadores, que eles estão juntos nessa caminhada para poder pelo menos manter uma boa posição no Campeonato Brasileiro, já que não tem como voltar atrás e se manter na classificação da Libertadores. Isso aí eu acho que é só passar uma borracha por cima de tudo isso e seguir em frente. Essa foi a matéria do site do Lance que eu trouxe aqui para vocês, analisando essa derrota do São Paulo e que trouxe realmente o que aconteceu tanto pelos bastidores como na frente dos jogadores, o protesto e manifestação da torcida, da Independente e do próprio torcida comum do São Paulo, porque o não comparecimento das pessoas é uma boa resposta, dado toda a situação que se aconteceu. Eu espero realmente eu espero assim, eu tenho quase certeza que o recado foi bem recebido pelos dirigentes, porque afetou diretamente no bolso, igual eu falei, o boicote talvez seja a manifestação mais legítima por parte do consumidor, caso ele não concorde com alguma coisa, e nesse caso a torcida do São Paulo agiu, na minha concepção, corretamente, fazendo, entre aspas, esse boicote e não comparecendo ao Morumbi, e aqueles que compareceram cobraram os verdadeiros responsáveis, que é dirigente e presidente. Eu acho que o Crespo acabou de chegar, então é meio óbvio que talvez um trabalho dele demora um pouco para fazer grandes efeitos, apesar que no começo deu muito certo e agora começou a apresentar alguns problemas. Então eu sei que o trabalho dele deva ser cobrado, mas o torcedor tem que entender que buscar o extremo de demissão não é isso que vai realmente ajudar o São Paulo nesse momento. Bom, essa foi a análise do vídeo, eu espero que você tenha gostado, eu agradeço você por ter ficado até o final. Quero pedir o seu like, que você comente aí embaixo o que você achou de tudo isso, dessa atitude da torcida do São Paulo e de como tem sido a postura por parte de presidente e dirigentes do São Paulo. Quero também pedir que você se inscreva no canal. Tudo isso que eu tô pedindo pra vocês, gente, é de graça. É de graça, é foda. É de graça, você pode tanto clicar no likezinho aí, comentar caso você tenha tempo, e se inscrever no canal também, que é algo bem fácil. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!